Olá pessoal, bom dia a todos, começando mais um Na Tela com a Levante. Eu sou o Felipe Vilacqua, estou aqui com o Eduardo Guimarães. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Bom dia, Felipe, tudo bem? Tudo ótimo, um dia mais tranquilo hoje, ou nem tanto? Vamos ver, né? Tá negativo ali, o futuro tá caindo 1,30, então tá meio negativo a princípio a abertura. O que tá acontecendo aí? Exatamente, mais um capítulo aí da tensão comercial, envolvendo principalmente a Turquia novamente. Então, é um dia negativo, principalmente para país emergente, para país periférico, que acaba sendo contaminado por toda a relação comercial envolvendo os Estados Unidos e a Turquia. Isso é reflexo na bolsa. Dólar para cima, a gente está olhando para o dólar futuro aqui de setembro subindo 0,75 e a bolsa, o futuro, né, o futuro de outubro que a gente acaba olhando, que já está aberto já faz um tempinho, está caindo 1,30. Então, é um dia negativo, mais um dia aí. E também a questão do lado político, né? Ontem as notícias envolvendo o Geraldo Alckmin numa possível investigação antes mesmo do primeiro turno, ou até mesmo entre o primeiro e o segundo turno, foram negativas para o mercado e acabaram descolando o mercado local do lado de fora. Lá fora estava subindo e aqui caiu. Então, mais volatilidade, eu até escrevi sobre isso. O índice, o VIX, que é a volatilidade do S&P Estados Unidos, alta de 10%, aqui no Brasil também, e o mercado emergente como um todo, 25% de alta nos índices de volatilidade. Então, realmente, a crise turca mexeu demais com as moedas, isso se reflete no mercado de ações, com volatilidades bem mais altas essa semana. Quer dizer, lembrando que foi sexta passada, né, que começou esse episódio turco aí, uma semana já dessa volatilidade, né, Felipe? E uma grande consequência disso tudo é o dólar, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. A gente tem um aumento do dólar, isso acaba gerando principalmente uma tensão em relação ao consumo de commodities. Então, metais metálicos, petróleo, acaba criando toda uma confusão ali, todo um embaralhamento, e isso puxa o preço para cima das commodities. Falando de política hoje, sem grandes novidades, né? Todo mundo ainda com olho na candidatura de Lula e como isso será feito, como isso será visto pelo TSE e quem julgará a questão da impugnação do Lula. Ainda não foi definido. Tem o Barroso, que acabará olhando todo o processo de candidatura, mas quem olhará o possível barramento da candidatura ainda não foi decidido. Então, isso é de suma importância, vamos continuar de olho. E no cenário corporativo temos poucas notícias hoje. Então, a temporada de resultados terminou aí na quinta-feira, né? Na verdade, na quarta-feira. E hoje temos aí, não confirmado ainda pela empresa, que é estranho, né? A Marfrig teria vendido a Keystone para a Tyson Foods, né? Uma empresa americana. Então, a Keystone é produtora de frango, que é fornecedora, por exemplo, de nuggets para o McDonald's. A Marfrig já tinha, né? Estava falando há muito tempo que ia vender esse ativo. Segundo o jornal Valor Econômico, a venda teria ocorrido por 2,5 bilhões de dólares. A Marfrig é muito endividada, então ela precisava mesmo fazer a venda. Aparentemente esse preço veio um pouco mais baixo do que o mercado estava falando em 3 bi de dólar, porque o preço internacional de frango está mais fraco, né? Então a Tyson Foods, né, também produtora de carne bovina. Então a gente não tem ainda informações confirmadas pela empresa, então uma área de relações com investidores tanto quanto nebulosa, né, para a gente não usar um adjetivo aqui mais negativo. Então sai a notícia no jornal, mas a empresa ainda não confirmou. É uma notícia positiva para a Marfrig, quer dizer, ela está pressionada, a relação dívida líquida e EBITDA é 4,2 vezes, então é muito alavancado. Agora a gente não sabe os detalhes do deal. Segundo o jornal também, a Marfrig ficaria aí com a operação de hambúrgueres da Tyson, então pode ser parte em dinheiro, parte em ações, parte em troca de ativos até, mas a gente só sabe o valor. Como diz lá no interior, né, vendeu a fazenda com a porteira fechada, não sabe muito bem o que tem lá dentro. Exatamente, até complementando o que o Edu falou, realmente uma relação com o investidor da companhia é um tanto quanto delicada, não só com o investidor, como o mercado, como um todo. A questão da venda da Keystone leva alguns anos já, sempre com o papo, foi vendida, vai ser vendida, foi vendido por tanto, vale tanto, mas fazem anos já. Inclusive na teleconferência de resultados, acho que foi quarta-feira, o diretor financeiro dizendo que está para ser anunciado, quer dizer... No começo do ano, quando ela fez uma aquisição, ela também, olha, vamos National vender... Beef, National Beef, o papel subiu um monte no dia, mais de 10%, e acabou não se concretizando. Então, já está aberto aí, Felipe? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver. Teoricamente ia subir, né? Vamos ver o preço teórico aí, quanto está...
colocar aqui na tela para vocês. Ó, o preço teórico é 6% de alta. 5,67% de alta. Vamos... É positivo porque reduz o endividamento e acaba essa novela, né? Agora a gente não sabe os detalhes. E se de fato vai ser efetivado mesmo, né? Só dá para acreditar a hora que tiver um fato relevante assinar, né? E a hora que tiver assinado. Né? E falando em novela, e Eletrobras, Felipe, outra novela? Exatamente. Tem mais um capítulo da novela do vai e vem jurídico aí. Ontem o TRT do Rio de Janeiro, né, Tribunal Regional do Trabalho, suspendeu a venda dos 4 distribuidoras de energia da Eletrobras que estavam previstos para o final de agosto, dia 30 de agosto. Mais um capítulo que aumenta ainda mais a incerteza jurídica de todo o processo de venda e privatização das distribuidoras. Acho que é muito negativo isso. O primeiro leilão que a gente teve de Cepisa em julho... Só teve um interessado que foi a Equatorial. Exatamente, né? Um interessado. Não porque o ativo é ruim ou porque está caro, mas simplesmente pelo âmbito jurídico, né? Tem um risco legal muito grande. Então as empresas não querem se envolver, principalmente a empresa gringa, empresa italiana, empresa espanhola interessada, acaba não entendendo e acaba fugindo. Então, esse processo, esse mais um empecilho na privatização das distribuidoras de energia deve gerar ainda mais volatilidade. É até possível que não tenha nenhum interessado no dia 30 de agosto, se por acaso ocorrer o leilão. Então, enquanto não for aprovado o projeto de lei no Senado, que traria uma segurança jurídica maior, poderia trazer mais investidores, talvez um preço melhor. Então, lembrando que são as operações mais complicadas, né? Amazonas, Roraima, então acaba sendo negativo. E assim, como o Congresso não vai aprovar nada polêmico esse restinho de ano, é um absurdo a gente falar isso, mas vai deixar para o próximo presidente. E tem uma certa urgência de vender, porque as perdas são muito grandes, é um prejuízo muito grande que essas distribuidoras Eletrobras estão gerando, mas vai acabar não acontecendo. Exatamente. Segundo a decisão do TRT, é em prol dos próprios trabalhadores lá, porque quem assumir vai ter que cortar gasto, vai ter que se tornar eficiente, mas acaba sendo não no longo prazo, né? Essa decisão de, não, vamos manter com o Estado. O Estado, isso consome um caixa gigante, as empresas tomam prejuízos bilionários, e vai ter que cortar gasto, vai ter que se tornar eficiente. A gente vive um âmbito em que o judiciário prefere uma empresa totalmente ineficiente, que não gera energia, que tenha quedas de energia, do que vender, ser eficiente, gerar energia com constância. Isso daí, né, Felipe? Parece o pessoal lá da xilografia protestando contra o computador, exatamente, né? Quer dizer, é mais um. Essas liminares não são, assim, sempre acontece. Acho que esse não é o mais negativo. O mais negativo é não ser aprovado o projeto de lei e não ter interessado. Inclusive, se por acaso cair essa liminar, semana que vem, dia 23, é a data que os interessados têm que pôr a garantia que eles vão participar do leilão. E aí, se não tiver interessado, aí não vai ter um leilão. Então, essas são as datas importantes que a gente tem que acompanhar. Então, semana que vem, ter essa questão dos interessados, efetivamente. Se não houver interessados, que pode acontecer sem a projeto de lei, vai ficar para o ano que vem mesmo. Exatamente. E o ponto é um business muito bom, que muitas empresas conseguem fazer muito lucro nisso. A gente pode ver na Bolsa, tem diversas empresas que fazem muito lucro nisso, mas é administrado pelo Estado, o Estado consegue só ter prejuízo. Então, não sabe operar, é ineficiente e precisa ser privatizado. Tem 4 interessados, né? A gente já falou isso. A Equatorial é uma delas, que levou a Cepisa, a Neo Energia da espanhola, que disputou com a Enel Eletropaulo, então o italiano e o espanhol têm interesse, e a Energisa. Então são 4 empresas que têm experiência em aquisição, que têm capital, né, que tem bala caixa na agulha, tem caixa, e sabem enfim, fazer turnaround operacional de operações de distribuição de energia complicadas, né? Então, é positivo para as empresas se elas comprarem, mas acho que vai levar um tempo, né, Felipe? Gostaria de enfatizar que esse não é o ponto final, essa decisão do TRT. Provavelmente vai ter mais um vai e vem, vai cair essa liminar e vai ter provavelmente o leilão. Negativo para a Eletrobras, né? Agora está caindo ali 1,70, agora as ações... Exatamente, subiu forte ontem, subiu 7,93 a Elet 3 e 7,13 a Elet 6. Então, vamos ver quais serão os próximos cenas dos próximos para finalizar, assim, a gente não opera evento aqui, até porque não sabe se vai acontecer, né? A própria Marfrig, a gente não tem a confirmação ainda se vendeu o ativo. Então, a gente comenta, claro, os eventos e qual que é o impacto no preço das ações, mas nossa análise é fundamentalista e não sabemos os eventos irão ou não ocorrer e quando, principalmente, né, Felipe? Exatamente, vou mostrar na tela aqui para a gente acompanhar e finalizar aqui. Marfrig, voltou a falar, abriu 8,28 de alta,
subindo forte. E agora eu vou mostrar a Eletrobras, está caindo 1,28, a Elet 3 e 1,64, a Elet 6. E o índice Bovespa caindo 1% Exatamente. já, então já é negativo. Né? E o futuro de dólar subindo 0,75, a 3,943. Pessoal, comentando as principais notícias do dia, tudo que você precisa saber para estar informado e eu fazer as operações de hoje. Um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.